senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, a imprensa, aos munícipes e às pessoas que nos ouvem pela Audi Verde e nos assistem pela TV Câmara. Como primeira fala, eu gostaria de lembrar que dia 12 do 6, é o Dia Nacional da Cardiopatia Congênita. E esse dia, ele é muito importante porque, através do conhecimento e do engajamento das pessoas na sociedade, você consegue melhorar um pouco o nosso sistema de saúde, que nós, a toda hora, subimos à tribuna e costumamos dizer que é muito falho. Então, através de pessoas bem intencionadas, que se organizam, nós conseguimos diminuir o número de mortes através de um diagnóstico precoce. E eu gostaria que se levantasse esse encontro aqui na nossa plenária 3 integrantes da ONG Pequenos Corações, que foi fundada em nossa cidade, a senhora Patrícia Andrade, que é coordenadora do núcleo de Bauru, a senhora Ana Paula Marques e a Kátia Candesani. E fica aqui, eu tenho certeza que o agradecimento e o reconhecimento de todos os vereadores e de toda a nossa cidade pelo engajamento na luta, pelos diagnósticos precoces e que ajudam a salvar vidas. Então fica aqui a nossa homenagem, eu agradeço a vocês de estarem presentes aqui da ONG Pequeno Coração. Tá? Muito obrigado. Tá? Essa ONG faz um trabalho, ajuda as mães, estimula a divulgação de que o diagnóstico precoce é feito de uma maneira muito simples. Então, nossos parabéns, o parabéns desta casa para vocês e os parabéns da nossa cidade, viu? Muito obrigado. Agora eu gostaria de tomar a palavra com relação a alguns elementos que vem acontecendo de forma estadual. Nós observamos que, com relação ao crescimento econômico, ele vem caindo. Com relação à arrecadação tributária para os municípios, ele vem caindo, aliado a uma série de isenções que vem acontecendo a nível do governo federal. Então, sofre na ponta os municípios. E vai sofrer de uma maneira dupla, porque agora existe uma comodidade de se passar o encargo da iluminação pública para os municípios. E esse encargo, ele vai ter um impacto muito grande na carga de gastos para as cidades, na capacidade de investimento para as cidades. Então, eu acho que a nossa cidade, ela tem que tomar uma atitude, ela não pode ficar inerte e receber mais esse ônus de uma forma passiva. Nós observamos que a cidade de Marília colocou uma liminar na Justiça Federal, venceu essa liminar, que desobriga o município de assumir a polêmica manutenção do sistema de iluminação pública. Nós precisamos que aqui a gestão da nossa cidade olhe com muito carinho para isso e veja se vai ter realmente a capacidade para assumir mais esse encargo, ou se não vai ter que discutir essa situação e partir fazendo um conglomerado de cidades para que não haja mais essa oneração, mais essa transferência de encargo aos municípios. Isso não é uma crítica a governo federal, estadual, nada. Isso é simplesmente uma constatação pura do que vai acontecer. Com a municipalização da saúde, com a transferência de iluminação, com a transferência da gestão de todas as escolas, nós não vamos ter essa capacidade. Bauru tem uma situação peculiar ainda. Nós temos que pagar a dívida da Coab, nós temos que verificar qual é a nossa capacidade de investimento para que a cidade não viva só o hoje. Então, eu acho importante que se olhe com bons olhos, que se olhe de uma maneira adequada e que veja se nós realmente temos essa capacidade ou temos que partir para ações até mesmo conjunta com outros municípios
para que mais esse encargo não recaia sobre os municípios. Uma outra situação que eu vejo com bons olhos é o plano de atração de investimentos. Faz-se necessário que se tenha uma maneira para que haja um crescimento da nossa cidade, mas com grandes empresas, com grandes geradores de emprego, com grandes geradores de ICMS, para que essa renda fique em nossa cidade. E isso faz com que nós tenhamos a obrigação de olhar a nossa lei de zoneamento. Bauru não apresenta mais áreas para que nós possamos ter grandes empresas. A gestão com relação ao zoneamento de Bauru tem que vir a essa casa, tem que vir a discussão e a baila, senão nós não teremos a capacidade de receber grandes empresas, porque elas necessitam de grandes áreas. É muito importante. Enquanto a guerra fiscal não terminar, faz-se necessário que o município tenha um olhar crítico, um olhar interessante para que possa realmente atrair as grandes empresas, para que venham à nossa cidade de uma maneira tranquila e que tenham realmente, encontrem aqui uma acolhida. Só que nós não podemos só pensar na isenção tributária. Hoje, as grandes empresas fazem questão de boa logística, fazem questão que haja moradia adequada, fazem questão que haja uma coisa polêmica, que é saúde pública boa a ser ofertada aos seus funcionários. Então é importante não só olharmos a questão tributária, nós temos que olhar o crescimento ordenado da nossa cidade. Nós temos que olhar o que Bauru oferece para que essas empresas venham. Já muitas vezes, em grandes veículos de comunicação, se coloca em terceiro ou quarto lugar a parte tributária. Ela é importante, mas nós temos que ter um crescimento ordenado. Nós temos que ter local para que onde essas empresas se instalam e possam crescer futuramente. Então, o planejamento de Bauru está na baila. Faz-se necessário um bom planejamento. A dívida da Coab tem que ser discutida a toda hora, porque muito do que nós vamos decidir aqui bate de frente com a nossa capacidade de endividamento. Vou sempre cobrar que venha para essa casa a capacidade de endividamento, o planilhamento do que é capaz e do que não é capaz. A viabilidade de hoje tem que ser a mesma de amanhã e a do futuro. A saúde não pode ficar fora da questão. Já vem a Fundação de Saúde. Daqui a pouquinho nós vamos estar com o Estatuto da Fundação de Saúde aqui. Não é só a questão de contratação dos médicos. A questão é dos exames complementares. A questão é das vagas, quer seja de UTI ou de internações simples. Enquanto o Estado, a União e o município não trabalharem de forma conjunta e não deixarem de dizer a minha praia é essa, a minha praia é aquela, nós vamos continuar tendo o que o nobre vereador Roberval Sakai falou nessa tribuna, mortes, e muitas vezes desnecessária, porque falta a retaguarda devida. Quanto se fica para se fazer um exame complementar? 6 meses, 1 ano? Quanto se fica para se conseguir uma internação? Então, esse conjunto tem que ser discutido. É a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. Se você resolver só o gargalo primário, só a atenção primária, você vai estrangular ainda mais a atenção secundária por falta de exames, falta de leitos. E a terciária, que são os exames complementares de alta dificuldade. E isso tem que ser discutido de forma séria. Saiu na Folha de São Paulo antes de ontem que 60% dos hospitais universitários
estão cheios de macas nos corredores. Que quase 70% dos hospitais públicos estão cheios de macas nos corredores. A saúde tem que ser repensada de uma forma ampla. Muito obrigada.